Bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Instituto Pavarini, o lugar que você está entre gigantes. E a pergunta de hoje é: enfermeiro pode fazer acupuntura? É sobre isso, meu Brasil, que nós vamos falar hoje. Que instigante, não é mesmo? Pra mim não, mas... Eu já sei a resposta, não é mesmo? Mas isso pode ser uma dúvida. E aqui o Instituto Pavarini tem esse compromisso de trazer informações seguras de atuação em práticas integrativas. Isso é muito importante. Para falar deste tema... Ai, você viu que hoje eu tenho até uma maquiagem profissional, entendeu? Porque assim... Entende? A gente tem que se preparar para receber nossos convidados. Eu estou aqui, senhoras e senhores. Presta atenção, presta atenção. Com a doutora Letícia Silva dos Santos, enfermeira e atual presidente da ABENA. Seja muito bem-vinda, doutora Letícia! Obrigada, doutora Thalita. Gente, olha esse astral, ser recebida, acolhida com esse sorriso, uma maquiagem, uma make assim, já direcionada, que honra. Obrigada, Thalita, pelo convite, pelo espaço de estar aqui no seu canal, que eu já acompanho, e virou assim meio que um quase Netflix, né? Que gostoso! Netflix das Pix. Exatamente! Tem que maratonar, gente. Maratona, que vale a pena. Que gostoso! Olha, eu tô muito feliz de você estar aqui. A gente já tentou marcar algumas vezes, mas a agenda, né, gente? Que a pessoa atende, ela faz clínica, ela é presidente de... Que isso, é muita coisa. E você atende... Gente, na descrição do vídeo tem todo o detalhamento dela, mas eu tô doida pra você me atender. Bora! Que isso, Brasil? Porque assim, uma das linhas que você atende, minha gente, é Ayurveda. É o Ayurveda. Que isso? Ela vai ter que voltar porque hoje é acupuntura o tema. Mas... Tá ali. Gente, não, mas o seu cérebro é extremamente desenvolvido, porque assim, a pessoa ela lida com várias... Eu não sei como é que você dá conta. Olha, eu acho que é coisa de enfermeiro isso. Eu acho que vem ali meio que no prego, que é requisito de DNA de enfermeiro. A gente gosta de uma encrenca. A gente podia estar quieta. Poderia. Eu tento, às vezes eu até combino com meu marido, olha, não vou pegar mais nada, esse ano parou, eu vou aquietar. E aí quando alguém chama, eu falo, então, né, é que... Né, sabe, é aquela coisa. E a gente vai. E quando viu, já foi. Mas olha, eu entendo, sabe por quê? A culpa é sua. Total. Porque a pessoa é competente. E aí o que acontece? Os convites chegam. Os convites chegam. A gente já vai falar da ABENA, que é importantíssimo. E assim, já se inscreve aqui no canal para você entender e compartilha com todas as pessoas que têm essa dúvida se o enfermeiro pode ou não fazer acupuntura. Mas que tema polêmico. Eu não... vou ser bem sincera. É polêmico, não é? É polêmico. Eu tenho um pouco de preguiça. Eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça. Mas, como você é fina e elegante, conte para mim. É um tal de não querer dividir, compartilhar o bolo, né? Mas tudo bem, a gente entende, vai lá e dá uma lembradinha, né? Olha, deixa eu falar, né? Primeiro pode. Pode e deve, por que não? Exatamente. Por que não, Thalita? É uma sabedoria que tá aí favorecendo muitas pessoas. E eu acredito que negar isso a qualquer profissão ou qualquer profissional que se dedica a se formar num local de qualidade, cumprir com toda a sua carga horária científica, licenciada, reconhecida pelo MEC, que atendeu todos os... Por quê? Não, Brasil, aí eu puxo a sua fala. Por que não, gente? Nós estamos aqui para favorecer o coletivo. Não é a Letícia, não é a ABENA, não é o Corém, COFEM, não. É o coletivo, é uma população que precisa desses profissionais atuando e que chega na outra ponta. Exato, que perfeito. Então, a pergunta inicial é, então o enfermeiro
pode atuar. O enfermeiro, ele pode ser acupunturista? Pode. Pode. E continuar sendo enfermeiro, por favor. Não é, Brasil? Por favor. Então, isso é muito importante. Eu quis fazer essa provocação com a doutora Letícia, porque a gente que já atua nas práticas há muito tempo, a gente, como qualquer área, né? Uma vez que você entra na área, você tem que dominar as legislações acerca daquela temática. Aí a gente tá falando do nível profissional, não tô falando de amador, não tô falando de gente emocionada, tô falando de profissional. Então, a gente tem que saber quais são as legislações acerca da temática. E aqui, a pergunta foi direcionada aos enfermeiros. Eles podem fazer? Sim. Mas assim, é uma empolgação da nossa cabeça ou tem legislação, doutora Letícia? Opa, tem legislação, não é brincadeira não, gente. Não dá para levar, é uma coisa que eu converso muito com outros profissionais, né? Primeiro, você escolheu ser enfermeiro, né? Ninguém levou lá na sua casa, quero que você, né, se apresente no conselho de classe. Depois dessa experiência que você já teve contato com seu código de ética, com seus direitos e deveres, como tudo na vida, quando eu, né, vou lá, me coloco numa situação de fazer uma especialidade, né? Claro que ela tem ali também um segmento, um regimento, um manual, um protocolo, porque precisa ter. Eu preciso saber o que fazer com esse indivíduo, como fazer, quais as escolhas fazer. E com isso a gente vai ficar mitigando os riscos. Sim. E quando você abre mão de seguir essas legislações, de acompanhar essas mudanças, essas atualizações, você está negando a qualidade prestada dentro do perfil de segurança do paciente. Então, sim, tem que acompanhar. A gente escuta desde a formação, legislação é chato, não sei para que ter aula de ética. Mas eu penso, gente, é um manual básico. Exato. Ele é um manual básico, tudo deveria partir dali para cima, e não o contrário. Sim, é que essa fala é quando o aluno ainda ele não consegue se apropriar do que é ser enfermeiro. A partir do momento que você começa na sua atuação profissional, você fala, nossa, obrigada porque eu tive tudo isso, e que bom que eu tenho um código de ética, porque isso te dá uma tranquilidade, minha gente. Nossa! E como, Thalita? Não é? Você fazer parte de uma profissão que tem uma regulação, que tem um código de... Gente, isso não é prisão. É a sua defesa. É a sua defesa. Assim, se você me permite, eu trago um caso particular meu de quando eu era técnica de enfermagem. Isso já tem um tempinho. A gente... Não, um capítulo na história, doutora Letícia. Mas eu tive um caso que eu fui chamada, né? Fui convocada pelo administrativo do hospital para responder, né, num corpo de delito de uma ação que estava sendo movida por uma mãe de um menor. Eu trabalhava com pediatria na época. E eu falei, nossa, que grave, né? E fomos lá com o falei, doutor, pega o prontuário, porque eu tenho o hábito de escrever muito. Porque está escrito lá que tudo que nós executamos tem que estar anotado. Tem que estar anotado. E foi o que me salvou. Foi o que me salvou. A fala dela, quando ela fala que dentro de uma manobra de punção, nós havíamos feito uma fratura no dedo da criança, foi constatado através do próprio pediatra da criança que a criança tinha dedo em gatilho. Então ela viu uma oportunidade, e se não fosse seguir o meu código, né? Aquilo que a gente aprende no banco da escola, de escrever o que se faz, o que se executa, talvez eu não teria mais o meu Corém. Talvez eu não tivesse chego à enfermeira, talvez eu não tivesse chego a especialista em Ayurveda. Então, tudo que a gente traz desde a base faz parte desse processo de construção. Então, eu valido muito isso, Thalita. Eu acho que é extremamente importante a gente trazer isso para... E olha que importante, eu já vou fazer um gancho com o que você falou, porque é um dado muito importante. Nós temos, né, para atuar, nós temos, né, meu Brasil? Se você quiser, eu coloco aí na descrição. Ai, Ruth, me ajuda a lembrar, colocar na descrição. A resolução do COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, que diz: enfermeiros, atue com a acupuntura, atue com as práticas integrativas, sendo que
é privativo do enfermeiro, ou seja, precisa de um nível de especialização. Não me vai fazer um curso de fim de semana que não dá para clinicagem, não dá para clinicar. Até porque o referencial teórico é outro universo, tá? É outro universo. É claro que o fato de nós termos toda uma formação, a gente já tem uma leitura muito interessante do paciente que nos procura. Mas é um referencial teórico muito diferente. Mas muito. E tudo bem, você vai aprender isso, então enfermeiros se apropriem da acupuntura. Sim. Como a doutora Letícia falou no começo, é um dever que a gente tem de oferecer recursos para a população. Sim. Ele tem o direito de não querer, mas é nosso dever dizer que ele tem escolha. Exatamente. Porque é desesperador você tá passando por algum processo que compromete a sua saúde e de repente você não ter tratamento. Ou você ter um tratamento só que assim não tá dando o resultado que você espera, ou os efeitos colaterais são enormes. Exatamente. Não aliviar o processo desse cuidado. Ninguém fala de substituir um outro, mas a gente precisa encontrar ferramentas que é individualizada. Eu vou olhar para aquela pessoa, aquele momento que ele está passando, e falar assim, olha, caberia aqui, talvez, uma analgesia realizada pela acupuntura, por que não? Exato. E somado a isso, o profissional da enfermagem, o enfermeiro, ele já tem na sua formação a base, porque os nossos referenciais teóricos, assim, a teorista que você quiser. Eu gosto de Wanda Horta, né? Brasil aí, né? Uma paixão Oren, também gosto muito. Mas veja, já tem no cerne da nossa profissão o olhar do todo. Eu costumo falar que o enfermeiro foi o primeiro profissional holístico. Perfeito. Eu trago isso muito para nossa realidade. Quando nós temos dentro de um contexto histórico, né, a Florence, entrando num cenário de guerra e olhando o ambiente, fazendo toda essa construção de separação de casos, de validação do suporte alimentar, de limpeza, de higienização, ali nós já atuávamos desse olhar holístico. Perfeito. É esse olhar 360 para as necessidades daquele indivíduo. Então, e as práticas integrativas conversam 100%. Porque não dá para você olhar só o fígado da pessoa, minha gente. O fígado tá dentro de um corpo que tem demandas emocionais, que tem demandas físicas, e a gente atua no todo. Exato. Então, é importante destacar que o enfermeiro ele deve se apropriar, se ele é das práticas integrativas, se ele se vê utilizando. Eu, por exemplo, eu gosto de receber, mas eu não sou a pessoa que vai agulhar. Então, eu trabalho e eu tenho dois grandes prazeres de falar. Ah, Brasil, segura que eu falo mesmo, que eu falo. Pera aí, atenção, eu falo. 80% da minha saúde, ela é gerida por enfermeiros. Ai, que delícia. Que coisa boa. Ela é gerida por enfermeiros. Eu passo em consulta com outros enfermeiros para gerir a minha saúde. Prevenção, promoção, tratamento. E o que eu uso? As práticas integrativas. E é exatamente esse olhar que faz com que a gente coloque a palavra prevenção em prática. Prevenir. Não é que a gente não vá chegar ali no terceiro momento, né, de recuperação. Sim. Mas quanto mais pudermos estadiar este momento, é ótimo para inúmeros setores dentro do contexto saúde. Exato, exato. Então, eu acho que quando a gente coloca as práticas integrativas nessa discussão, e eu falo que é política não partidária, porque a gente envolve toda a sociedade civil. Exato, né? Exato. Então, quando a gente traz isso para a luz, ele fala, mas tem isso? E a gente conseguir ali sentar e explicar e mostrar e trazer estudos e comprovações e indicadores. Gente, você está desafogando um leito de hospital. Você está reestruturando toda uma questão de empresarial de absenteísmo. Né? Então, eu penso muito nisso, Thalita. Quando eu olho para as práticas integrativas e quando eu olho o enfermeiro ali, eu falo que é pioneiro. Eu falo
que somos pioneiros nisso, de estar enfrentando, estar trazendo, estar provocando isso. Eu fico assim, eu me sinto honrada de fazer parte um pouquinho desse todo, sabe? Não, com certeza. Então, assim, é um lugar de fala, é um posicionamento político. Quando você fala, sim, eu faço clínica, sim, eu atuo, eu faço atendimento em consultório, ambulatorial, pode ser num centro de referência em práticas integrativas. A gente sabe que ainda existem alguns movimentos que, assim, pode, não pode? Pode, gente, presta atenção. Presta atenção. Pode fazer. Quando não acontece do enfermeiro atuar, sendo ele especialista, como a doutora Letícia já pontuou, cumprindo todos os pré-requisitos legais, é uma questão política da instituição, mas o conselho que rege, que é o que, né? Cada um segue o seu senhor, dá licença? Exatamente. Todos juntos em prol do paciente, do usuário, do SUS, o nome que quiser dar, daquela pessoa. Todo mundo em prol. Mas a gente responde somente nossa categoria, né? Por favor. Então, Né? Aquela carteirinha assim, né? Exato. Então é importante ter esse posicionamento porque é algo maior. Sim. É de fato ter toda uma competência, você levar os benefícios que são inúmeros. A acupuntura ficou muito conhecida pela questão da analgesia, mas ela vai muito além. Muito além. Vai muito além de tudo isso, mas a gente tem que entender assim. Então, se está com dificuldade, você já teve a especialização. Se você está com dificuldade de atuar, precisa acionar os mecanismos legais. Assim, o que te impede? Se eu sou enfermeiro, eu tenho a pós-graduação cumprindo a carga horária que foi estabelecida, então assim, é outro motivo. Não é por ser enfermeiro. Não. É no sentido da enfermagem, pela enfermagem pode. Sim. Então tem que ter essa questão desse posicionamento e não acreditar numa fala. É o documento e a resolução que vai assegurar a tua segurança. Porque a gente fala muito de segurança do paciente. Mas também do profissional. Aí a gente volta para a segurança do profissional. E aí, resgatando uma fala que você trouxe, que é fundamental, que foi a questão do código de ética, de quanto que uma anotação te trouxe a tranquilidade, né, de continuar na sua trajetória profissional. Não é porque a acupuntura que não aplica processo de enfermagem, tá certo? É só uma agulhinha, não. Então, na verdade, qualquer prática integrativa, ela entra dentro do processo de enfermagem. Para quê? Para garantir a continuidade da assistência e também a segurança do profissional. Sim. E aí eu acho que a gente coloca, de fato, as práticas integrativas no lugar que ela merece, que não é secundária, não é um alternativo. Ainda bem que essa palavra já saiu, é que historicamente ela foi usada. Sim. Ainda bem que ela já saiu. A gente coloca ela no lugar que ela merece. Sim. Porque assim, de fato, até uma provocação que a gente tem, porque tá abusada, Letícia, tá abusada. Algumas conversas que a gente tem com o povo bom, sabe? Povo bom. Que esse complementar, a gente entende, ele existe, tá dentro da política integrativa e complementar. Mas assim, quantos pacientes estão fazendo o mesmo tratamento para dor crônica há anos, estão fazendo tratamento para depressão há anos e um resultado bem mediano. Sim. Aí a gente entra, de forma complementar, porque nós somos éticos e nós somos profissionais, então ninguém vai falar deixa de usar, não. E aí a pessoa vai diminuindo os psicotrópicos, a analgesia e vai mantendo a acupuntura. Sim. E aí ela é complementar. Pois então, é aquela questão, né? Quem veio primeiro, né? De onde que surgiram essas outras ciências, né? Uhum. E, gente, a gente tá ali na raiz, nós demos essa possibilidade de um todo. Na verdade, é isso. E com muita maestria, assim. Com muita maestria. Porque quando você documenta, e eu vou falar também com muita humildade. Talvez a palavra alternativa e complementar, ela vem por essa questão de, como que entra? Vamos com calma, porque a gente tem uma população que precisa fazer um resgate. Sim.
Nós, enquanto profissionais, entendemos esse protagonismo. Uhum. E nós precisamos trazer isso de volta para uma mentalidade de um todo, de tirar algumas pessoas do pedestal e colocar todo mundo aqui, né, numa mesma linha de atuação. Uhum. Né? Somos interdisciplinares. Perfeito. E é algo que eu amo nas práticas integrativas, porque eu acho que, se não é a única, mas aí seria ousadia demais de dizer, mas uma das únicas áreas que conseguem unir diferentes profissionais com o mesmo objetivo. Fato. Eu acho isso incrível, porque aqui, inclusive no podcast do Instituto Pavarini, eu já trouxe químico. Maravilha. Bacharel em química, doutor em química, que veio discutir aromaterapia comigo. Ai, que delícia. Já trouxe médicos, anestesiologistas aqui para discutir dor e falar de práticas integrativas. Então, assim, a gente traz eu trouxe advogada É muito para bom. falar de prática integrativa. E sabe qual é o segredo de tudo isso? Maturidade. É maturidade. Às vezes a gente dificulta que não é para ser dificultado, gente. Não é. Então, acho que a maturidade permite que todos esses profissionais se reúnam para somar. Isso. Para somar. Isso. O que é muito bom. O que é muito bom. Esse é o nosso papel. Uhum. Né? O compromisso que nós assumimos foi esse. Exato. Então, eu gosto, as práticas integrativas, elas unem. Então, eu tenho grandes amigos biomédicos que são acupunturistas, Tem fisioterapeutas, assim, tem. incríveis, Tem. incríveis. Já trouxe psicóloga aqui. Então, veja, claro, cada um sabe das suas áreas de atuação, tá tudo certo, todos somos muito responsáveis. Sim. Mas eu acho que é uma área que consegue conversar, ela consegue ser integral de diversas formas. Total. Eu acho que sim, ela integra o conhecimento, os pares, o perfil de paciente, ela consegue reestudar e reestruturar algo que a gente vem estudando muito e fala assim, olha, não era bem por aí, que legal, vamos trazer para cá. Sim. E é isso, tá? Eu acho que esse é o nosso desafio nesse momento, é conseguir, de alguma maneira, fazer com que essa fala e essa postura ecoem, principalmente com os que estão chegando. Perfeito. Né? Levar as práticas integrativas para o acadêmico, Uhum. para que ele possa sair de dentro da instituição, seja ela qual for, de enfermagem, fisioterapia, de nutrição, de medicina, já entendendo o que são as práticas integrativas. Sim. Eu fico muito feliz, né? Quando eu me formei em Ayurveda e eu cheguei no curso, eu tinha 3 colegas médicos. Eu falei, uau! Eu me senti assim, que legal, que legal. E quando eu recebo indicação deles, dos pacientes deles, para virem fazer o cuidado comigo, eu falo, é isso. Porque é essa rede. É uma coisa que a gente tem um comportamento meio de que o paciente é meu. Não, ele é dele. Ele é dele. Ele é dele. E todos em prol dele. Exatamente isso. De fato, colocar o paciente, cliente, usuário, o termo que quiser, aquela pessoa no centro. Exatamente. Ele tá no centro. Porque a gente vai disparar essa rede de cuidados e ofertar as diversas ferramentas que tem. De novo, ele não precisa se adequar a todas, mas ele tem o direito de saber que ele tem escolha. Exatamente. Sabe que uma fala que acontece, eu acho o máximo. Eu atendo muito com a aromaterapia, né? E associo com outras práticas também. Mas quando eu falo pro paciente que ele tem direito de escolha, a reação é muito incrível. Assim, eu posso escolher o óleo? Pode. Sabe aquela... Sabe, balanço... É óbvio que dentro de um escopo da queixa dele que você vai direcionar via prova olfativa. Sim. Mas ele tem direito. Não tem que ser só uma coisa dura. Isso não faz nem sentido com as PICs. Não faz nem sentido. Mas por que eu transito com tranquilidade e você transita com tranquilidade? Porque a gente conhece as nossas legislações. A gente sabe que sim, o enfermeiro volta a falar. Você já clicou no gostei aqui? Já clicou aqui? Porque olha essa discussão, gente, que é isso? Pode mandar para todos os seus professores, para todos os seus amigos. Para algumas pessoas, será que o enfermeiro pode?
pode, a gente tem que deixar isso muito claro, pode fazer acupuntura. E você vai amar uma consulta com o enfermeiro. Vai. Sou suspeita. Vai amar uma consulta, uma anamnese, que é essa conversa, essa avaliação. E assim, a gente tem todo um cuidado de biossegurança. Então, faça isso, mas a gente tem que deixar isso muito claro. Porque as pessoas... será? Ouvi dizer que... Não. Estamos afirmando. É fato. Eu, doutora Thalita Pavarini, que atuo nas práticas integrativas, né? Estou afirmando. Tem resolução. Doutora Letícia tá aqui, presidente atual da Bena, minha gente, tá na dúvida ainda? Vai na legislação, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então é muito importante que a gente ouça da fonte, porque o que defende a gente não é o que alguém falou, é a resolução. Exatamente. São as legislações, elas que nos defendem, elas que dizem se podemos ou não podemos. Não é fulano, ciclano... Claro, tem uma questão de conversa com o gestor. Aí é uma questão política, não técnica. Não. A gente não tem nenhuma trava técnica para executar a acupuntura. Nenhuma trava. Zero. Aí é uma questão de... Aí é outro patamar. Mas que a gente também tem que se organizar e se posicionar. Que vale a pena a conversa, que vale a pena... Olha, mas por quê? Exato. É possível redesenhar essa estrutura? É possível a gente inovar? Olha que legal. É uma oportunidade de inovação para esse gestor, para esse administrador, de levar... Deixa eu pegar uma sala, um ambulatório, vamos fazer um teste. Vamos fazer um piloto? Adoro! Exato, exatamente. Vamos fazer um piloto, aí a gente faz a efetividade, a gente vê qual que é a resposta desses pacientes e a gente vê também o quão eles se sentiram acolhidos e o tratamento foi... Faz uma pesquisa de satisfação. Vamos colocar escutatório em prática? Não é? Então a gente tem estratégia, mas a principal delas é saber que nós temos total respaldo para fazer. Sim. E aí a gente tá falando de Abena. Como é que é isso? Conte-nos mais sobre isso. Eu quero saber. Porque eu tenho uma paixonite, entendeu? Eu tenho uma paixonite pela Abena e pelas pessoas da Abena, né, gente? Beijo na Cristina. Doutora Cláudia. Exatamente isso. Elas são... É uma honra estar com essas gênias, Ana Cecília junto. Cecília. São feras que estão aí... Abriram as portas pra gente. Sim. Abriram as portas pra gente. Se hoje a gente já tem algumas travas, imagine como não foi há 10, 15, 20 anos atrás. Né? Elas foram muito guerreiras. Muito. E hoje, desculpa só fazer um parênteses. Se hoje eu falo de práticas integrativas com essa tranquilidade e até um pouco de ousadia para falar, sim, a gente faz. É porque elas abriram caminho. Exatamente. Então eu honro muito tudo que elas fizeram. Nossa, tudo que elas fizeram, tudo que elas ouviram, tudo. É isso, Thalita. Eu acho que honrar o que nos foi entregue, eu hoje me coloco nessa posição, né, de estar como presidente e por indicação delas, e é onde eu me sinto mais honrada ainda. Eu sou recém-chegada nas práticas, eu cheguei nas práticas dentro de um questionamento na pandemia, atuando na pandemia. Eu falei, não, a gente está fazendo alguma coisa muito errada, porque não é possível, né? E dentro daquele contexto ver aquela questão, não, tenho que encontrar algo diferente, porque eu quero trabalhar com saúde, eu quero trabalhar com prevenção, eu quero ajudar essa população a sair dessa situação de agravamento, que chega com um medicamento, daqui a pouco está com 2, daqui a pouco está com 10. Exato. E aí todo um sistema que está em colapso. E aí foi onde eu fui buscar. E aí encontrei o Ayurveda através da Laura Pires, do depoimento dela, e comecei a buscar escola. Cheguei no Instituto Naradeva Chala, que é um instituto muito responsável, e cheguei na Abena. Perfeito. E fui recepcionada por essas mulheres incríveis, com uma trajetória maravilhosa, admirável, de estarem ainda atuantes. Sim. E eu falo ainda porque, gente, é um trabalho de persistência e paciência. Muita resiliência, minha gente. Muita. E é muito bom ter, né, segurar no bastão, assim, dessa forma, com toda qualidade. Então, hoje minha missão aqui é
continuar trazendo essa qualidade que elas trouxeram um dia dentro desse propósito. A Bena nasceu em 2009 através do Daniel, que é professor no CTN, que sempre está dando algum curso no Corém, São Paulo, né? E no início a proposta é que ela fosse uma associação de enfermeiros acupunturistas. Certo. Mas nós falamos de um órgão vivo. Sim. Né? Sim. Em 2017 teve a mudança da resolução, implementou mais algumas outras práticas e veio uma proposta do COFENT, por que não agregar toda a linha de práticas? Maravilha. E naquela época elas abraçaram o desafio e agregaram todas os profissionais de práticas, e hoje nós temos aí profissionais de diversas áreas de atuação nas práticas integrativas e querendo aí consolidar, crescer, reorganizar, dar voz, às vezes brigar um pouquinho. Ah, gente, eu vou. Tô assim já, eu vou. Faz parte, não faz? Faz parte. Finas, elegantes como sempre, somos da enfermagem, não é, Brasil? Mas trazer um posicionamento, às vezes, de fala é necessário. A gente sabe que se faz necessário, né? Então, hoje essa é a minha missão. A Bena, ela recebe com muito carinho esses profissionais, o que é muito gostoso. Gente, eu tô conhecendo pessoas de lugares que eu jamais imaginei chegar. De que trazem relatos de situações de impedimento de ação. E aí, né, vamos construir esse mecanismo. Como que a Bena consegue te favorecer? Perfeito. Vamos atrás da resolução. Isso. Olha, apresenta essa resolução, leva até a secretaria, a Bena endossa o seu documento. Perfeito. E ali nós vamos construindo um movimento. É aquele negócio, não é inventar a roda, mas é fazer com que ela venha para frente, para que ela consiga de fato gerar dentro do seu eixo central. A gente precisa ter esse respeito, né, Thalita? Sim. E é importante que a Bena, gente, entrem no site. E, minha gente, vamos combinar. Não, vamos combinar. Vou fazer um chamado aqui, Brasil. Se você atua com as práticas, você tem que estar inscrita na Bena. Ah, eu concordo com você. Porque você acabou de descrever aí ações muito importantes. Você acabou de descrever que a gente conhece outros gigantes da área. Isso é muito importante. Exato. Onde a gente vai discutir essas questões? Exato. Eu sempre falo isso. Se você atua em determinada área, você tem que estar na associação daquela área, na sociedade daquela área. Você tem que estar. Então, se você atua com as práticas integrativas, vão para a Bena. E acabou de dizer, não é só uma questão de networking, é também. Mas olha esse cuidado de estou com dificuldades de atuar, esse suporte que a Bena traz, né? Sim, sim. É dar voz. Acho que o papel da associação é ouvir e dar voz, dar esse embasamento. Por isso que precisamos ser muitos. Não é essa questão só de network, até porque a nossa mensalidade ela é anual, um valor extremamente acessível. De verdade, é bem acessível. É bem acessível. Então, o foco realmente é fazer com que chegue em outras pontas, porque a gente está aqui em São Paulo e somos privilegiados por estar em São Paulo. Vamos tentar levar esse desenho para o Amazonas? Como que é essa estrutura de atuação dentro de um lugar que às vezes nem a internet funciona? Sim, sim. Como que nós conseguimos auxiliar esse profissional que está lá numa outra ponta? Perfeito. Essa é a nossa missão. É entender esse cenário, sentar e conversar e esgotar. Às vezes é esgotar um tema único para conseguir ali traçar um melhor cenário, mas para que ele movimente, para que ele avance, sabe? Então, esse é o nosso compromisso. Claro, estar participando agora, eu tô me sentindo super honrada que, né, vou conseguir colaborar com a HPix, está sendo uma honra conhecer todas essas pessoas, a Bena vai estar lá também. É o somar, é o que você fala, estar com os gigantes. Sozinho, nós não vamos conseguir, a gente precisa ter essa consciência de que juntos somos mais fortes, e tem um ditado mineiro, que se você me permite... Claro! É junto dos bons que nós ficamos melhor. Adoro! Eu vou aderir! Gente, é a mesma coisa, né? Entre gigantes, junto dos bons, que nós ficamos melhor. Eu amei. Porque deixa eu te falar, minha alma é mineira, não sei se você sabe. A minha alma é mineira. Eu não sabia. Eu não nasci em Minas, mas eu
amo Minas num nível. Eu amo as pessoas, eu amo a cultura, a culinária, as paisagens. Minha alma é mineira. É gostoso demais. Tanto é que às vezes sai um ai, mas é de o ai do coração, porque eu nunca morei. Já veio. Que coisa boa. Realmente, eu também tenho um carinho imenso por essa população. Meu marido trabalha em Minas, a minha sócia é de Minas. Então, é um lugar que sabe, parece casa de vó? Sim, sim. E pra Minas parece casa de vó. É muito acolhedor. É muito gostoso. Que delícia. E eu entendo por que a Abena também é um lugar assim, né, gente? As pessoas que fazem parte, né, Brasil? As pessoas que fazem parte. É muito acolhedora a Abena. É muito. E assim, a gente tem que entender que ela é um suporte fundamental para a gente atuar com as práticas integrativas. A gente não pode ser inocente. A escolha da pauta de hoje, ela foi de propósito, né, provocativa, porque a gente não pode ser inocente. Então, quando tem uma movimentação estranha, eu pego o exemplo da acupuntura, porque a briga da acupuntura é histórica, tá, gente? Você que chegou agora nas Pix, minha gente, dá uma preguiça, mas assim, é histórica. Como que a gente mantém a nossa atuação? Estando com pessoas que discutem de forma séria, que é o que acontece na Abena. A gente precisa estar juntos. Então, assim, não adianta só a Thalita empolgada. Não. Isso tem pouca força. Exato. Quando eu entro junto de uma associação brasileira, que é nível nacional, reconhecida pelo COFEM, sim, a conversa é completamente distinta. Exato. É claro que assim, eu Thalita Pavarini, eu garrei isso pra mim, que eu vou falar de prática integrativa, eu vou atender. Tem o Instituto Pavarini para isso, né? Para falar de práticas, para fazer formação segura para o paciente, óbvio, e para o profissional. Mas eu também estou ligada a grupos, associações que dão força. Sim. Porque isso aqui, tudo bem, é uma coisa de missão que eu tenho, né? De falar para as pessoas sobre isso e o uso seguro. Mas para a atuação, para eu me sentir mais segura, eu sigo toda a minha resolução, as minhas legislações e estou junto da Abena. Aí é diferente o lugar de fala. Então, como você falou assim, você precisa de uma orientação. Você precisa de um documento para endossar isso. Olha, é muito importante. Exato. É trazer, às vezes, coisas básicas. Como montar um manual? Como que eu consigo abrir o meu consultório? Eu posso abrir o meu consultório? Perfeito. E é aquilo que você falou, por mais que hoje a gente sabe que as informações estão, né? Dá um Google. Mas às vezes a gente precisa de auxílio para interpretá-las. E tá tudo bem. E para confiar, né? Exatamente. Então, para onde que nós vamos? Vamos sentar ali, vamos conversar, vamos explicar, olha, meu cenário atual hoje é esse. Eu posso? Isso. Né? O que tá faltando? Quanto tempo para eu chegar nesse mínimo? Né? E ali a gente vai conversando e vai... Né, tem associados, hoje o que nós queremos é trazer à frente, à luz, os cursos que os nossos associados ministram. Temos profissionais excelentes ali conosco, né, de terapia neural, de toque terapêutico. Ana! Então, vamos direcionar, né? Tem um curso, né, eu quero trabalhar, né, com os aromas. Olha, nós temos aqui uma indicação que a gente confia de olhos fechados. Faz aqui. Porque não, ela contempla toda a carga horária, ela contempla toda a questão da anamnese do paciente, de construção desse atendimento. Ela vai validar o que está na sua cabecinha como ideação, para que de fato ele vire um negócio responsável. Sim. Né? Porque a gente precisa ter essa consciência de que quando eu abro um CNPJ, né, junto com ele, atrelado com ele, vem inúmeras responsabilidades. E eu preciso entender isso. Eu acho muito inocente ou não, né? Quando as pessoas se preocupam primeiro com as redes sociais. O logo. O Instagram, o impulsionamento. Mas, gente, o que precisava aqui na base, cadê? Para tudo isso existir depois. Né? Então, eu acho que é isso, é esse debate, é trazer estudo, é estimular a pesquisa científica.
Tem uma palavra que eles gostam de usar aí que eu prefiro não falar para não estimular. Mas, gente, tem muitos dados hoje já aí publicados, mostrando os resultados. Você sabe que eu fiz um vídeo? É que vocês viram a elegância, doutora Letícia, ela é delicada. Teve um vídeo que eu não aguentei. Eu falei assim, escuta, você quer achar evidência científica onde? No cardápio? Se você procura no lugar errado, você não tem evidência. Como, gente? Não tem. Como não tem evidência científica, gente? Você consegue encontrar as evidências científicas por desfecho, por público-alvo e até por profissionais. Total. É só que você tem que saber procurar no lugar certo. E aí eu entendo que são muitas frentes, né? Sim. Eu tenho a questão da atuação, da formação, da pesquisa. E talvez você desenvolveu mais uma e outra. E tá tudo certo. É assim a vida. Então, você estando junto, por exemplo, da Abena, facilita a vida. Porque... Sim. Não necessariamente você está em todas as áreas. Eu fiz uma escolha de atuar clinicamente, então as pessoas marcam consulta comigo, eu atendo com aromaterapia, com Xantala, com outras práticas. Mas eu também faço pesquisa, elaboro capítulos de livro, né? Tive a honra de conduzir o manual de práticas integrativas. Mas é uma escolha minha, não precisa ser de todo mundo. Agora, se eu preciso buscar as evidências científicas e às vezes eu tenho uma dúvida, eu vou conversar com as pessoas que trabalham de forma séria. Exato. Então, tamanha é a importância de estar. Eu acho que um profissional completo atualmente, certamente ele vai estar vinculado a algumas áreas. Se você trabalha com práticas integrativas, a B não, tá? Se é da enfermagem, claro, aqui o canal, eu falei, hoje é específico para a área de enfermagem, mas o canal tem para todos os públicos. Se você é da físio, você vai estar na físio. Exato. Claro, isso faz parte, né? Eu tô na SBED também, porque eu trato dor. Então, Sociedade Brasileira de Estudos para Dor. Então, por quê? Porque eu trabalho com as duas partes. Então, eu acho que isso faz parte de um profissional atualizado e seguro. Gente, não vamos ser inocente. Quando você tem uma resistência ao enfermeiro atuar com acupuntura, saiba que não é a competência técnica que está em jogo. Não. Se você acreditou nisso... Se você acreditou nisso, vamos tomar um café que eu vou te explicar. A doutora Letícia vai te explicar. Não acredite que é por competência técnica. Não é. Não é a competência técnica que está em jogo. Por isso que tem que ter o posicionamento. Por isso que você tem que aplicar o processo de enfermagem. Por isso que você tem que deixar tudo bem documentado. A conversa das evidências científicas. Porque não é a competência técnica que tá em jogo, gente. Acho que nunca foi, né? Não! É aquilo que você falou, essa fala, ela não é de agora. Não. Eu brinco que ela é cíclica, né? O pessoal fala assim, agora vamos tentar de novo. Exato. Eu acho que em algum cruzeiro por aí, alguém fala assim, olha, tá calminho, vamos lá tentar de novo. E aí eles vêm com essas surpresas, assim, mas não é por competência. Não é. Se você acreditou nisso, meu pai, você ainda acredita no coelhinho da pá. Desculpa. Não é. Não é a competência técnica que tá em jogo. Só que a gente também tem que ser estratégico. De novo, saiba, domine as suas resoluções e pode contar com o Instituto Pavarini, com a Abena para isso. Se associe à Abena, entenda isso. Entenda os movimentos. Sim. Né? Então, a gente defende a acupuntura para todos. Exato. É isso que a gente defende. E não é a competência técnica que tá em jogo, gente. Não me irrita. Não vem. Não vai para esse lado. Não vai. Então, a gente não pode ser inocente, mas a gente tem que ter um posicionamento. Pra gente se posicionar, a gente passa por esse checklist, né? De você ter formação, dominar as legislações, estar com as pessoas certas, discutindo tudo isso para ter um posicionamento e um direcionamento, por exemplo. Olha, vai por aqui, conversa assim com o seu gestor, estimula lá na secretaria. Tem muitas nuances. Sim. Tem muitas nuances de nível
municipal, estadual, mas tem a questão do seu consultório. Você estando bem cercada das legislações e aplicando o processo de enfermagem, você está segura. Sim, é compreender esse contexto, né, federal, estadual, municipal, e lembrando que os municípios têm também as suas legislações próprias, que você precisa tomar conhecimento para ali ter uma conversa. E assim, não tenha vergonha de bater na porta. Olha, eu quero saber como que acontece, sim. como que a secretaria está entregando. Hoje, aqui em São Paulo, eu acho lindo o trabalho que é feito de ter divulgado quais são as UBSs que têm atendimento em práticas. Eu acho lindo isso. Trazer à luz e mostrar, né, essa atividade. Isso. E aí eu, enquanto profissional, vou até lá assim, como que vocês fazem? Como que vocês fizeram? Conta aqui pra mim. Exato. Qual foi o caminho que você percorreu? E aí, de repente, você vai pegar todo aquele histórico que você recebeu de alguém que já passou pela sabatina e vai levar para o seu município. Né? Você tem uma referência que já foi acreditada, vamos dizer assim. Exato. Né? Então, às vezes a gente também precisa sair um pouquinho da zona de conforto, Thalita, de esperar fazerem por nós. Exato. Não, alguém vai... então, eu concordo, é um outro posicionamento, né? Mas sempre... E essas pessoas são extremamente generosas. São muito. Extremamente generosas. Muito. Extremamente. E, meu Deus, eu olhei o tempo agora, levei até um susto. Olhei aqui e falei, meu Deus do céu, como é que a gente encerra esse papo, gente? Tá uma delícia aqui, mas... Meu Deus do céu. Mas, olha, vou ter que encerrar. Tá acabando. Vou ter... Mas olha, doutora Letícia, de verdade, foi muito gostoso. Muito aqui, muito gostoso mesmo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar aqui. A sua agenda é super corrida. Minha gente, ela faz clínica, ela atende, tem os pacientes dela. Gente, tem muita coisa pra ela dar conta. E ela está aqui cedendo o tempo dela para o Instituto Pavarini para falar dessas informações. Muitíssimo obrigada mesmo. Conta com o Instituto Pavarini, conta comigo para a gente continuar levantando as nossas bandeiras em prol das pessoas, que é o que a gente mais quer. Eu agradeço o carinho, o acolhimento, a recepção. Me sinto honrada de estar aqui entre gigantes, gente, gigante. Essa menina é gigante. E assim, vambora. Conta comigo. Ai, que delícia, que delícia. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você que ficou nesse bate-papo incrível, super gostoso. Compartilha com todo mundo. Quando vem surgir um negocinho, a enfermeira... Você fina, elegante, já compartilha, entendeu? Economiza seu tempo, compartilha. Que sim, nós podemos fazer e não acredita que a nossa competência técnica que tá em jogo, tá bom? A gente pode tomar um café pra falar sobre isso. Mas que bom que você está aqui, compartilha com todo mundo, fica sempre perto do Instituto Pavarini para ter sempre as notícias atualizadas. Muito obrigada pelo seu tempo e eu te encontro no próximo podcast aqui do Instituto Pavarini. Tchau, tchau.